Eu sou filho de diarista e pescador, né? Então, a primeira vez que a gente tinha visto para mim fazer um orçamento dentário, ficou uma coisa assim extremamente fora do meu padrão. Eu sempre questionei, eu sempre ria muito com a mão na boca, então aquilo dali, tipo assim, me prendia muito, né? Quando eu me olho, o sorriso não é o melhor, né? Sou satisfeita e procuro melhores. Meu pai não tinha condições de pagar dentista para todos, né? E a gente naquela época não tinha pasta de dente, não tinha escova de dente como tem hoje, né? Tudo. O Brasil é o país com a maior quantidade de cirurgiões dentistas no mundo em números absolutos. São quase 340 mil profissionais. Mas também no Brasil, 8,9% das pessoas com 18 anos ou mais já perderam todos os dentes, o que corresponde a 14 milhões de brasileiros. É o que aponta a última pesquisa nacional de saúde. Dor de dente que dava, meu pai mandava ir para o dentista. Pai no dentista. Aí eu chegava lá, extrair os dentes, né? Lá extrair os dentes. A boca é um carimbo de classe social, né? Nós naturalizamos a perda dentária no Brasil, né? Nós naturalizamos que as populações mais vulneráveis socialmente ou não têm dentes, ou têm muitas necessidades acumuladas não tratadas. Isso se naturalizou no Brasil. A questão é a pobreza. Não ter dentista no serviço público e as pessoas serem muito pobres e não conseguirem pagar o dentista. É esse o desafio. Porque número de dentistas formados nós temos suficiente para a população. O que nós não temos é a ligação dos pobres com esse serviço. Em um bairro da Grande Florianópolis, em Santa Catarina, fomos conhecer uma das milhões de histórias de brasileiros que perdem os dentes de forma precoce. Em meio à pandemia da Covid-19, a conversa aconteceu pela janela. 16 para 17 anos eu não tinha mais nenhum dente. Eu me trancava, me fechava com vergonha de ver assim, que dava para ver que é prótese, né? Então eu tinha muita vergonha, eu via os outros sorrir, eu ficava bem caladinha e não sorria. Tu tens os teus dentes natural, né? Aí tu bota uma prótese na boca, é horrível. Ai, todo mundo ria de mim. Foi muito horrível. Até a minha mãe assim, meu Deus, parece que estás com um tijolo dentro da boca, minha filha, coisa feia. Está na Constituição brasileira. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário. Se ter saúde é um direito, ter os dentes e a boca com saúde faz parte desse direito. Você ser um desdentado te desloca de uma sociedade, te coloca num outro lugar. Você tem cheiro, você tem dor, você tem um aspecto ruim. A saúde bucal não se limita somente à saúde dos dentes, nem é só coisa de dentista. Ela possibilita, segundo a Organização Mundial da Saúde, falar, sorrir, beijar, saborear, mastigar, deglutir e gritar, além de proteger contra infecções e ameaças ambientais. Os próprios profissionais têm dificuldade de entender que a boca está num corpo, que esse corpo está numa sociedade e que isso é produto desta sociedade. Uma mocinha de 14, 15 anos, sem dente, ela não vai trabalhar, ela não vai beijar, ela não vai comer, ela não vai se relacionar, ela não vai passar batom, ela não tem vida. Então, quando a gente coloca o dente nessa menina, ela é reinserida socialmente, para estudar, para trabalhar, para beijar na boca. É muito difícil a gente perceber como
a saúde bucal, ela é de fato uma marca da disparidade social no Brasil, né? Que é uma grande questão no Brasil. A gente é um dos países mais desiguais no mundo e o sorriso anuncia, né? Com a promulgação da Constituição de 1988, foi instituído o Sistema Único de Saúde. Passados 16 anos, também foi criado o Programa Brasil Sorridente, que garante o acesso gratuito de tratamento odontológico no SUS. O Brasil Sorridente é a primeira política nacional de saúde bucal do Brasil. Antes do Brasil Sorridente, a gente tinha programas nacionais de saúde bucal, não era política. Política é algo mais amplo, intersetorial, né? Então, é a primeira vez que a gente tem. A cada 4 brasileiros que completavam 60 anos de idade, lá em 2002, 3 não tinham mais nenhum dente na boca. Nós estamos falando de 75% da população com 60 anos ou mais sem nenhum dente na boca. Onde que era o grande problema da saúde bucal? Porque fica na cabeça das pessoas que é lá no grotão da Amazônia, no sertão nordestino, né, nessas regiões de maior vulnerabilidade social. O problema estava dentro da nossa casa, né, com a pessoa que trabalhava em casa, com a empregada doméstica, com o filho da empregada doméstica. Ou seja, era nas periferias dos grandes centros, né? Nosso principal desafio e a nossa principal agenda é a expansão do acesso por meio das equipes de saúde bucal. Então, todo ano, a gente sempre faz reserva, previsão de orçamento para que a gente tenha a expansão de equipes, a gente sempre está atento, olhando a questão da cobertura e sempre fazendo também medidas que induzam os gestores municipais a implantarem essas equipes. Apesar dos avanços em saúde bucal, o Brasil ainda enfrenta um grave problema na democratização de acesso a esse serviço: os vazios sanitários odontológicos. A má distribuição de cirurgiões dentistas pelo território nacional afeta principalmente áreas remotas e rurais do país. De um modo geral, os grandes problemas que nós enfrentamos relacionados à distribuição é a vulnerabilidade de algumas regiões. Então, por exemplo, quando a gente pensa não só em áreas de muita vulnerabilidade social, mas, por exemplo, o interior de São Paulo. Algumas áreas do interior de São Paulo existe os vazios sanitários, que é o que a gente chama, né, de falta de profissionais e falta de serviços de saúde. Então, por quê? Os profissionais, geralmente, eles buscam lugares com mais estrutura, seja a estrutura social, então, assim, onde essas pessoas buscarem lazer, buscar também espaços e serviços para sua família, como, por exemplo, escola para seus filhos, emprego para sua mulher ou seu marido. Então, isso tudo vai determinar onde essas pessoas vão buscar espaços, né, para se trabalhar. Pensando na nossa realidade hoje, que a gente ainda tem muita necessidade de tratamento curativo, esse serviço precisa ser ampliado, sim. Né, em Florianópolis, por exemplo, para o paciente ter acesso a um tratamento de canal, que é um tratamento endodôntico, esse paciente tem que esperar muito tempo numa fila. Mesmo com a expansão do atendimento odontológico no SUS, esse serviço continua não chegando a todos os brasileiros, ou até chega, mas não de forma integral. Para ampliar esse acesso, organizações sociais ajudam a levar cuidado em saúde bucal a regiões pouco assistidas. Esse é o caso da Turma do Bem, que foi fundada em 2002 e tem a maior rede de atendimento especializado do mundo. Nós começamos com adolescentes, jovens. A gente ia na escola pública, identificava os mais pobres, os mais próximos do primeiro emprego e os com a maior quantidade de problemas odontológicos e encaminhava para consultório de dentista. Nós ficamos por 10 anos fazendo isso, só isso. E depois a gente integrou um novo grupo, que são mulheres vítimas de violência, que perderam os dentes em situação de violência. Fui agredida por homens, entendeu? Até perdi dentes por conta de agressões. Um homem mexeu comigo num bar e eu fui revidar com ele. Eu me lembro que ele me deu um murro, quebrou meu maxilar, eu desmaiei na hora. Quando eu acordei, eu já estava no pronto-socorro. E acarretou uma série de problemas na minha vida, inclusive os problemas dentários, né? Eu fiquei bastante tempo, eu acho que uns 7 anos sem dentes. 7 anos sem dentes. E era muito dificultoso, né? A gente sabe que para mastigar, até para se apresentar em público, né? O dente, ele influencia muito.
A Turma do Bem me proporcionou implantes, são coisas que estavam muito, até hoje, ainda é muito longe de mim ter condições financeiras de bancar um tratamento desse, né? No município de Marataízes, no Espírito Santo, quem também recebeu atendimento gratuito da Turma do Bem foi Arthur Souza, jovem que começou a estudar odontologia, inspirado pela ONG. Eu cheguei na minha casa, tinha acabado de chegar a cartinha, né? Porque eu não sei se hoje é a mesma coisa, né? Mas eu acho que hoje é através de um link que manda via WhatsApp, eu não lembro. Mas era uma carta que mandava de São Paulo mesmo, com o número de São Paulo. E eu falei assim, gente, é mentira, eu já liguei para lá. Aí você acabou caindo com a doutora Bianca, porque assim, é um conjunto, né? A Turma do Bem é uma turma, né, de dentistas daqui do município, né? Tinha vários dentistas daqui do município que estavam fazendo. Queria te perguntar se você já teve alguma inibição, seja no trabalho ou socialmente, em relação ao teu sorriso. Você já teve essa vergonha? Sim, muito. Tanto que ri mesmo de gargalhar, mão na boca. Tinha uma mania muito feia. Porque eu tinha os meus caninos, eles eram bem aprofundados, então ficava bem visto aquele dente torto, sabe? Eu sou William Gustavo de Barros, eu tenho 15 anos, sou de Garça do Tietê, interior de São Paulo. Eu estudo e danço. Eu sempre gostei de sorrir, né? Só que quando eu percebi que eu tava tendo os problemas, eu não tirava mais foto, eu não evitava falar muito com uma pessoa por conta disso, pela pessoa notar e tudo mais. E a vergonha é um sentimento complicado, porque do que a gente tem vergonha? A gente tem vergonha de uma inabilidade nossa percebida pelo outro. Como se meu dente não fosse como padrão, por uma inabilidade minha, por algo errado que eu fiz, eu preciso esconder. A organização social SAS Brasil também age para diminuir a desigualdade de acesso a serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento odontológico. Desde 2013, atua de forma itinerante em cidades carentes do país. Agora lá no fundo eu vou fazer a mesma bolinha. Pode fazer você? Então o foco era ensinar a escovar os dentes, entregas de kits e tudo mais. Foi assim que surgiu o projeto e, é claro, como não poderia deixar de ser, a gente foi cada vez mais expandindo o projeto e profissionalizando em busca de maiores alcances. E hoje tenho muito orgulho de falar que a gente é a primeira instituição social com aplicação em teleodontologia no Brasil. Aqui é onde eu moro, comunidade do Jardim Colombo. Eu deixei um pouco os dentes de lado, meu dente quebrou todo. Eu fiquei mais ou menos 5 anos sem a dentista. 5 anos? Você ficou 5 anos sem ir ao dentista? 5 anos sem ao dentista. E não é só a Elisângela. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, pouco mais da metade da população brasileira não foi ao dentista. Eu não tinha um dente aqui e para você sorrir, né, é muito ruim. Sorrir com a mão na boca, assim, por causa né, é muito horrível. Tipo, você não ter dente, para você sorrir é a coisa mais horrível. Em Florianópolis, a Casa da Criança é outro projeto social que une crianças e adolescentes de comunidades da região a serviços odontológicos. A Casa Criança ela é um contraturno escolar. Então, as crianças vão para a escola num turno, vêm para a Casa Criança, almoça. Então, é um complemento, porque a escola não consegue dar tanta atenção individualizada, eu penso. Eu ali na Casa da Criança, eu tinha 100, 120 crianças. Indo toda semana, pelo menos assim, até o final do ano, todas me conhecem pelo nome, eu sei o nome delas. É uma coisa mais pessoal. E aí, para trabalhar prevenção, promoção de saúde, facilita muito, né? Se comunicar por meio do sorriso era algo que fazia parte do nosso dia a dia. Andar na rua, mostrar os dentes, cumprimentar o outro, sem sequer emitir uma palavra. Na pandemia do novo coronavírus, essa forma de expressão mudou um pouco.
Para nos protegermos contra a doença, tivemos que adicionar um novo acessório à nossa rotina, a máscara. Quem tem vergonha da boca, a máscara contribuiu 100%. Mas a questão é, e a minha aceitação? E a aceitação do meu corpo? Para que se preocupar com os padrões de beleza que são inatingíveis na nossa sociedade? A pandemia também mostrou como problemas de saúde bucal agravam as complicações da Covid-19. Infecções e inflamações na boca podem levar à forma grave da doença. Recentemente, um estudo associou a doença periodontal ou periodontite, que acomete a região da gengiva, a casos graves de coronavírus. Foi observado que pessoas com a forma mais grave de periodontite tinham um risco 3 vezes maior de serem entubadas, internadas na UTI ou morrerem. Toda doença em que você tem que ir para a UTI e que eventualmente você vai ser entubado, o problema periodontal pode agravar essa situação ou te colocar numa situação mais delicada por conta das bactérias que estão na sua boca e que podem infectar outros órgãos ou se associar a outras infecções. Para reduzir este risco, a presença de dentistas em UTIs Covid é um fator determinante. Porém, de acordo com o Conselho Federal de Odontologia, em todo o Brasil existem apenas cerca de 2.000 cirurgiões dentistas hospitalares, o que corresponde a menos de 1% do total de dentistas no país. O presidente da República, infelizmente, vetou um projeto de lei que levava dentistas para as UTIs, e a gente sabe que a presença de dentistas em UTIs, elas têm, inclusive, impacto na mortalidade, né, das UTIs. Né? Isso foi vetado pelo presidente da República. Então, é essa situação que nós estamos. O projeto de lei número 34 de 2013 obrigaria a prestação de assistência odontológica a pacientes em regime de internação hospitalar. Atualmente, o projeto de lei número 883 de 2019 também trata do assunto e segue em tramitação. Apesar do nosso privilégio aqui no HU de ter dentistas nas UTIs, a gente sofre uma situação bem complicada, que temos apenas um dentista, que sou eu, para atender as 2 UTIs, e meu tempo tem que ser dividido entre UTIs e ambulatórios, além de centro cirúrgico, que vamos voltar agora. O atendimento feito por Luiz na UTI Covid do Hospital Universitário da UFSC, em Santa Catarina, acontece apenas uma vez por semana. Por isso, eles têm feito uma educação continuada com a equipe de enfermagem para orientá-los sobre esse processo tão importante dentro das unidades de terapia intensiva. A higiene oral, ela diminui os riscos de uma pneumonia associada à ventilação mecânica nesses pacientes que estão com um tubo orotraqueal e só respiram por aparelhos. Então, assim, a higiene oral, ela diminui os riscos de uma pneumonia associada a esses equipamentos. Dentro dos consultórios odontológicos, a pandemia também causou mudanças. Alguns cuidados passaram a ser adotados no ambiente clínico, para garantir a segurança tanto dos profissionais quanto dos pacientes. Uma série de protocolos extras, foram incorporados para que a gente aumentasse a segurança do atendimento odontológico. Coisas foram acrescentadas, por exemplo, a gente dobrou o uso de máscara, então a gente usa hoje 2 máscaras de proteção, um equipamento o face shield, que é aquela máscara de proteção facial, para evitar um contato por aerossol, por respingar mais ainda algum fluido bucal ali na hora do nosso atendimento. Todo o equipamento utilizado aqui nos pacientes, ele é processado para que tenha toda a proteção de esterilização. Então, todos os equipamentos de proteção individual que nós utilizamos em cada atendimento, além das proteções que o paciente recebe. Tem todo o desafio da gente, enquanto profissional de saúde bucal, enquanto coordenação de saúde bucal, ter que se reinventar também, num cenário em que a gente estava altamente exposto, em que os nossos pacientes, os nossos usuários também, porque é um cenário em que a gente tem a emissão de muito aerosol e tudo mais, justamente numa pandemia com esse perfil de contaminação, com esse perfil de transmissão. No Brasil, os problemas bucais que persistem ao longo dos anos são a cárie dentária, a doença periodontal, a má oclusão dentária e o câncer de boca.
As fissuras lábio-palatinas também atingem boa parte da população brasileira. Nas redes sociais, a dentista Maria Cecília, residente no Hospital de Anomalias Craniofaciais da USP, o conhecido Centrinho, produz conteúdo sobre odontologia e sobre a vida de uma fissurada. O meu objetivo maior é levar informação, porque, como eu disse, eu acho que falta muita informação e a fissura é algo que é muito recorrente, é para cada 650 nascidos vivos, então é muito comum. E tem muita gente que nem ouve falar. Por exemplo, na faculdade de odonto falam pouquíssimo sobre isso. É uma aula de uma matéria. E é uma coisa mais comum do que a gente imagina. Desde pequena, eu sou acompanhada por muitos dentistas, no Agarra, que é no hospital aqui do Centrinho. Eu vinha pelo menos 2 vezes por ano. Então, eu acabei gostando muito desse mundo da odonto e os profissionais do Centrinho são maravilhosos. Então, eu acabei gostando muito e desde pequena eu falava que eu ia ser dentista e não sei o quê. E eu sempre quis cuidar de paciente que nascesse igual a mim. Então, eu sempre falava que eu queria entrar no Centrinho, queria trabalhar lá um dia. E aí surgiu a oportunidade da residência. Meus pais sempre me incentivaram muito a falar em público, a me expor. Então, em mim, nunca veio tanto essa dificuldade, sabe? Mas, sim, na rua sempre tem alguém que olha estranho, principalmente criança, né? E às vezes nunca viu, e aí acha estranho. A cárie continua sendo o principal problema de saúde bucal dos brasileiros. Ela é avaliada em estudos epidemiológicos a partir do índice CPO, sigla para cariados, perdidos e obturados. O índice é composto pela soma dos dentes afetados pela cárie. Comparando as pesquisas nacionais de saúde bucal de 2003 e 2010, houve uma redução de 25% no índice de cárie aos 12 anos. Porém, a distribuição de cárie continua desigual nas regiões do Brasil. O índice é mais elevado no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Infelizmente é uma realidade no Brasil porque é uma doença que é muito facilmente prevenida, né? Então, quando a gente pensa em flúor, quando a gente pensa em escovação, são coisas que resolvem com muita facilidade a cárie. E aí, por conta disso, a gente acaba fazendo muita restauração, muito canal, infelizmente algumas extrações também. Eles não vão ao dentista, eles só vão quando tem dor, quando está lá no final. Por quê? Primeiro porque é fila, primeiro que tu perde tempo, porque primeiro que não tem. Eu tenho paciente que entende que a prevenção é melhor do que passar por todo um tratamento de extração, um canal, uma prótese. E eu tenho paciente que só vem quando incomoda, quando acontece alguma coisa, sabe? Ah, mas eu fiquei só dois anos sem ir ao dentista, como é que foi tão rápido isso? Como é que aconteceu uma cárie tão rápida? Então, assim, 2 anos é muito tempo, 2 anos pode acontecer muita coisa. 1 ano é muito tempo, dependendo do que for, sabe? No último levantamento das condições bucais da população brasileira, Florianópolis foi reconhecida como a capital com menor índice de cárie aos 12 anos de idade. A cidade também apresenta os menores números da região sul do Brasil, na faixa etária dos 5 anos e de 15 a 19 anos de idade. Eu atendi criança ali que eu conversando, olha, para não esquecer de escovar o dente, deixa a escovinha na pia do banheiro, não guarda na gaveta, porque se tu não vê, não vai lembrar. Ele olhou para mim, não tem pia no meu banheiro. Então, em Florianópolis tem casas sem banheiro e sem água tratada. Eu tinha o dente que justamente a Anissa arrancou, era um dente com cárie que eu, quando era pequeno, comia muito doce, muito mesmo. Só vivia no doce e eu não cuidava dos meus dentes. É muito ligada à alimentação, né? Eles nem comem tantas frutas, é caro para eles, eles comem muita bala, muita coisa barata, assim, e acho que isso impacta diretamente, né, na questão dos dentes, né? A alimentação é a base de tudo e é um dos grandes problemas do Brasil, que é a alimentação baseada no açúcar refinado, na farinha, bolacha. E então, conversando ali com as crianças e tal, a alimentação deles fora da casa é muito baseada em bolacha, em macarrão instantâneo, né? Então, agora até
infelizmente, eu acho que está piorando. No Brasil, 1 em cada 5 trabalhadores recebia menos da metade do salário mínimo em 2019, que era de R$ 998. E metade da população com os menores rendimentos recebia uma média mensal de R$ 850. Você ganha os R$600 do auxílio, ou Bolsa Família, ou você compra comida, você paga o aluguel, você vai comprar escova, pasta e fio? Não vai. R$14, você não vai comprar. Isso tinha que estar na cesta básica, você não vai comprar, você não tem dinheiro, e você vai ficar sem escovar o dente, as pessoas escovam com sabão. Em algum momento da sua vida você já teve algum problema de não ter acesso a algum kit de saúde bucal, não ter acesso a alguma escova, alguma pasta de dente? Já, quando era pequeno, meus pais, sim, tinha sim. Já tive, de não ter. E como que vocês faziam para escovar o dente? Só bochechava com água. Ou se não, usava o dedo. E fio dental? Não passava? Não. Linhas, eu usava linha de costura. Tinha uns meninos, nossos alunos, que disseram que nunca tinham visto o mar. A gente fez uma excursão para ir à praia com eles. O Jocely, que é um menino muito pequenininho, disse assim, eu não tenho escova. Eu disse, Jocely, tu esqueceu? Eu também não tinha pensado nisso, né? Tu esqueceu? Ele disse, não, tia, eu não tenho. E ele estava com a irmã dele maior. Eu falei, Marli? Ela disse, não, a gente não tem escova de dente. Aquilo me deu... Aí eu saí, comprei. Quando eu fui escovar os dentes dele, era assim, eu juro, buracos pretos assim na boca, né? A proporção de pessoas com 18 anos ou mais que usavam escova de dente, pasta de dente e fio dental era de apenas 63%, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019. Em um país onde o serviço de saúde bucal não chega a todos, onde problemas simples de serem resolvidos persistem e onde regiões, mesmo dentro de grandes centros, sofrem com a falta de atendimento, a teleodontologia aparece como um caminho para a democratização de acesso. É uma demanda que ela já existia e que agora ela ficou muito mais evidente. Acredito que a gente evoluiu nesse 1 ano, coisa que a gente não tinha evoluído nos anos anteriores, justamente porque muitos não acreditavam na sua necessidade. Acredito que vai ser uma estratégia que a gente vai começar a utilizar de forma mais potente. Imagine num sistema como o SUS, que a gente precisa e deve pensar em prioridades terapêuticas, para que a gente atenda de fato aquele que mais precisa. A teleodontologia, ela é de muita valia. Quando a gente pensa em orientação, quando a gente pensa em monitoramento, né? E quando a gente fala em política pública, isso não só para o odonto, mas principalmente em política pública de saúde, a prevenção é o norte, né? E toda parte de prevenção a gente consegue fazer por teleodonto. Essa ideia, né, que a odontologia ela só acontece numa cadeira, isso é um grande problema que a gente enfrenta. Entender que a odontologia é uma área da saúde e que a gente pode fazer atendimentos à distância, orientação desses pacientes à distância. Quando a gente fala na CARE, por exemplo, a questão de educação em saúde, a questão de orientação e mostrar para esse paciente vários caminhos, né, para melhorar a sua condição de saúde bucal, isso é super possível. E se o paciente não tiver uma boa conexão de internet? Pensando nisso, a organização social SAS Brasil criou cabine de teleatendimento em algumas comunidades do país. A gente instalou em já 4 cidades do Brasil o que a gente chama de unidade de teleatendimento. Essa unidade de teleatendimento, elas contam com a cabine de teleatendimento. A gente tem mais, acho que 7 cabines de teleatendimento espalhadas também no Brasil. E elas contam com internet por satélite. Então, a gente não precisa que o paciente tenha internet, dados, etc., porque ele pode usar a nossa estrutura para fazer essas consultas. Então, seria como se fosse um caixa eletrônico de saúde. O problema de saúde bucal, ele não tem uma gestão pública. Então, não tendo gestão pública, você não tem o atendimento às populações pobres. Para os ricos, Rafa, nunca houve problema, não há problema, porque as pessoas pagam e têm seus tratamentos. Estratégias, elas têm que vir como um pacote de intervenção, e não uma intervenção única. Os pacotes de intervenção, eles têm mais chance de dar certo.
Então, é isso que a gente precisa pensar, em pacotes de intervenção que busquem melhorar o acesso da população, principalmente essa população com maior vulnerabilidade social, e também olhar para o mercado de trabalho do profissional, né? Olhar para o dentista, olhar onde, como que fica melhor para ele, né? Induzir um processo de formação mais adequado para a realidade do país que ele vive. Oi, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Daki? Ao longo da apuração desta reportagem, encontramos a história de uma dupla que ajudou durante 14 anos a levar atendimento gratuito a 60 mil crianças de 24 estados do país. A diferença é que o projeto, chamado Brasil Sorrindo, fazia isso por meio de um odontomóvel. Esse carro estava dentro das minhas posses, comprei esse carro e construí o carro. Demorou uns 2 anos, mais ou menos. Eu mesmo que fiz ele, né? E nós atendíamos escolas públicas, né? E, normalmente, a maioria, e as crianças, né? Até 14 anos, normalmente, né? E essas crianças, a maioria delas não teria nem condições de ir a um dentista, né? Permanecíamos 2 meses na cidade e nessa cidade a gente colocava o carro dentro de uma escola, né? O trabalho era basicamente, né, praticamente exclusivamente com crianças, né, sempre focando muito a prevenção, né, e a questão do consultório, né, da clínica, né, restaurações, extrações, né, essa coisa bem básica em criança, né. Meus filhos, eu ensinei assim, ó, cuide dos dentes, porque os dentes são tudo. Porque a primeira coisa que a gente olha numa pessoa, numa moça, no moço, é os dentes. É os dentes, é o sorriso. É uma coisa que eu não tenho, que até o dentista estava rindo comigo, porque, mulher, cadê o teu sorriso? Aí ele teve que tocar em mim para me sorrir no dente. Ele assim, volta a sorrir.